Assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, também por meio de um só homem, Jesus Cristo, entrou a salvação e a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos começando mais um Leituras de Domingo. Que bom que você está conosco. E vamos já à primeira leitura, Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 10. Jeremias e as leituras de hoje, elas vão falar do socorro de Deus a nós, cercados de maldade, cercados de pessoas mal intencionadas, mas nós temos a quem recorrer, nós temos quem nos guarda. E essas leituras vão mostrar isso para nós. Nós temos um socorro e nós temos um Salvador, que vai nos livrar do maior mal de todos, que são as consequências do pecado, que é a morte. Então vamos à primeira leitura, Jeremias 20, a partir do versículo 10. E Jeremias começa dizendo assim que ele ouviu os inimigos conversando. E diz assim: ouvi de fato o falatório da multidão, pavor ao redor. Denunciai, vamos denunciá-lo. Estavam falando sobre ele. Então queriam denunciá-lo, queriam pegá-lo. Todos os que me pareciam de paz esperam um tropeço meu. Olha só, ele cercado de inimigos. Todos os que me pareciam de paz esperam um tropeço meu. Talvez ele se deixe seduzir e nós prevaleceremos e nos vingaremos dele. Isso diziam os inimigos de Jeremias. Mas o Senhor está comigo, como herói valente. Olha, se você estivesse se sentindo assim cercado de inimigos, de pessoas que querem te prejudicar, repita isso. É palavra de Deus. Eu estou cercado de inimigos, de pessoas mal intencionadas, mas o Senhor está comigo. Feche os olhos e repita isso dentro do teu coração. Mas o Senhor está comigo como herói valente. Por isso, meus perseguidores tropeçam. Não prevalecerão. Ficam de todo envergonhados porque nada conseguiram. Vergonha eterna que não se esquece. Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo, que sondas os rins e o coração, possa eu ver tua vingança contra eles, pois foi a ti que expus a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou das mãos dos malvados a vida do indigente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nós queremos os louvar, porque embora passemos tantos perigos, tantas dificuldades, nós temos a quem recorrer. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus e sois vós, Senhor. Senhor, livrai-me da insídia, da inveja dos meus inimigos. Que eles tropecem, que eles caiam, Senhor, mas a tua graça sobre mim vai prevalecer sempre. Eu creio e louvo. Glórias a vós, Senhor. Amém. Aleluia. Gente, que passagem maravilhosa essa primeira leitura. Que passagem, que confiança em Deus em meio aos inimigos. Isso pode ser remetido a Jesus, porque Jesus esteve cercado de inimigos, foi levado para a cruz e quando os inimigos acharam que tinham derrotado Jesus, ele ressuscita glorioso, está na glória. Então, o Senhor ouviu a oração de Jesus. Pai, por que me abandonastes? E depois ele expira e morre. Parece que o Senhor não tinha ouvido, mas no domingo, o Pai ressuscita Jesus e o conduz aos céus, diante dos seus inimigos. Aleluia! Glória a vós, Senhor. Bom, vamos ao Salmo de hoje. O Salmo 69 e 68. Vamos começar a partir do versículo 8. Por tua causa padeci insultos. Olha aí de novo, né? Cercado de inimigos, sendo insultado. Por tua causa padeci insultos e a vergonha me cobriu o rosto. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o zelo pela tua casa me devorou.
Lembra quando Jesus expulsou os vendilhões do templo? Eles lembraram dessa palavra. O zelo da tua casa me devorou. E os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Você já viveu essa experiência? Que você está fazendo as coisas com todo amor naquele grupo, naquela igreja, e de repente você descobre que está sendo tratado como um estranho, um estrangeiro, quando você esperava até que as pessoas reconhecessem seu esforço e todo o bem que você fez, e de repente vem essa decepção. Estão te olhando como um estranho ou um estrangeiro. Isso não é novidade, porque o servo não é maior do que o Senhor. Aleluia. Continuando o Salmo, agora vamos ao versículo 14. Ele está dizendo que ele está cercado de insultos e de inimigos, daí ele continua. Eu, porém, elevei minha oração a ti, ó Deus, no tempo favorável. Conforme tua grande misericórdia, escuta-me na fidelidade da tua salvação. E aí, quando a gente ora, as coisas mudam. Então ele orou e pediu a Deus. Versículo 17. Escuta-me, Senhor, pois tua misericórdia é benfazeja. Segundo a tua grande ternura, olha para mim. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus agora, olha para mim, Senhor, olha como eu estou hoje. Olha a minha situação com que eu estou aqui agora. Pela tua misericórdia, olha para mim, Senhor. Olha para o teu filho. Sou eu que vos invoco, Senhor, nesse momento. Versículo 33. Que os humildes o vejam e se alegrem. Que os humildes o vejam, Senhor, e se alegrem. Buscai a Deus e o vosso coração reviverá. Você que está sentindo que seu coração está sem vida, você que está na tristeza, buscai a Deus e o vosso coração reviverá. Eu estou pedindo essa graça para você, que o seu coração reviva agora. Reviva a alegria de viver, de estar com as pessoas. Continuando, versículo 34. Pois o Senhor escuta os pobres e não despreza os seus quando aprisionados. Que o louvem o céu e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Amém, aleluia. Que salmo maravilhoso. Um pedido de socorro a Deus, já acompanhado de louvor, porque quando nós nos colocamos em oração, o Senhor se coloca a nos ouvir e nos atender. Então, nesse momento, aproveita esse salmo e coloca também a tua causa nas mãos de Deus. É teu Pai e é todo-poderoso. Senhor, abençoai todos os meus irmãos agora que estão colocando as suas dificuldades, suas enfermidades, seus problemas financeiros, seus problemas de relacionamento. Senhor, nós colocamos a nossa causa em vossas mãos e já vos glorificamos porque podemos dizer, este pobre pediu a Deus e foi ouvido. Amém, aleluia. Irmãos, vamos agora à segunda leitura. Ela é maravilhosa porque ela faz uma comparação até então impensável. Compara Adão com Jesus. Adão, que pecou, e Jesus, que nos salvou. Então ele encontra uma similaridade entre os dois e uma diferença radical, né? Porque se um pecou, o outro foi santo. Se um trouxe a morte, o outro trouxe a vida. Por isso Jesus é chamado de um novo Adão. Porque em Jesus há uma cura, há uma correção do erro de Adão. Jesus é o homem da obediência e Adão foi o homem da desobediência. Então Jesus é o novo Adão da nova criação da qual nós fazemos parte. Vamos ler aqui, é melhor ler do que ficar comentando. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. E diz assim, Adão, pecador, e Cristo, Salvador. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. A morte passou para todos nós porque todos nós pecamos. E se todos nós pecamos,
Nenhum de nós poderia salvar um ao outro, porque eu não posso fazer nada por você, porque eu também pequei. Você não pode fazer nada por mim, porque você também pecou. Estávamos aqui nessa condição, todos condenados, não é? Porque todos pecaram. Continuando. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Sim, porque a lei chegou com Moisés. Então, antes de Moisés, já havia pecado. É isso mesmo. Então, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Senão a lei não há transgressão. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram. À maneira da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ele é figura de Jesus. É uma figura. Aí que começa a comparação. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Tá? A transgressão, Adão. O dom da graça em Jesus. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só homem morreram muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, é muito simples isso. O pecado trouxe a morte. E isso foi um castigo terrível, sim. Só que com a graça, quando Jesus vem, a graça supera a transgressão. A graça é mais forte do que a transgressão. A tal ponto que quando nós falamos do amor de Deus, nós dizemos assim, você não pode ter feito um pecado tão grande que pudesse ser maior do que o amor de Deus. Assim, o poder salvador de Jesus é muito maior do que o poder, vamos dizer assim, condenatório do pecado. Com a graça não é como a transgressão. A graça supera em muito a transgressão. Porque a graça de um só homem, Jesus Cristo. A vítima inocente que não pecou, mas sofreu as consequências do pecado para pagar uma dívida que era minha. Uma dívida que era sua. Essa dívida está paga. Está paga por Jesus. Então aproveita essa graça e se apega a Deus. Se apega a Jesus. Aproveita que você vai na missa nesse domingo e diga ao Senhor, Senhor, eu quero tomar posse dessa graça da salvação. Eu quero a salvação na minha vida. Que a sua morte na cruz não tenha sido em vão na minha vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero vos louvar pela grande obra de salvação que fizestes por nós, por meio da tua palavra, das tuas pregações, da tua morte na cruz. Conquistastes para nós o dom da graça. Dom é presente. Então, Senhor, nos presenteastes com a graça santificante, a graça da salvação, que nós celebramos em todas as missas, vossa morte, sacrifício, ressurreição, glorificação, vida nova. Senhor, muito obrigado, nós vos louvamos e vos bendizemos por essa obra de salvação, porque o teu poder salvador é muito maior do que o poder do pecado condenatório. A graça superou a transgressão. E nós vos louvamos por essa graça, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só leituras maravilhosas nesse domingo, né, irmão? Né, irmã? Vamos ao Evangelho? Tem mais uma aqui. Agora é o Evangelho. O Evangelho é o livro que conta a vida de Jesus, o que ele fez e o que ele pregou. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é o Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 26. E diz assim, lembra que começou desde a primeira leitura falando você está cercado de inimigos, mas você tem Deus. Aí o Salmo foi nessa mesma linha. Depois veio a questão da transgressão e Deus vem e nos socorre. E Jesus começa com essa frase, presta atenção. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Jesus está falando dos que praticam o mal contra nós. Não tem nada que eles estejam fazendo que Deus não saiba. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Deus está vendo tudo o que estão fazendo contra você e contra mim.
Continua. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Então nós temos que levar o Evangelho a todo mundo, quanto mais longe. Então eu me preocupo muito com isso, sabe? Da gente não se contentar com o que estamos fazendo. Eu prego e toco no meu grupo de oração toda terça-feira. Mas eu tenho que ir além. O Senhor quer que eu vá para os telhados. Então eu já fiz programa na rádio, já lancei um livro. E aí quando começou o YouTube, um canal no YouTube, então é como diz aqui, proclamai-o sobre os telhados. Então essa imagem vai para o satélite e do satélite vai descendo na casa e no celular de cada um. O que eu estou proclamando aqui é sobre os telhados, acima, né? Lá nos satélites e descendo sobre a casa de cada um que abre esses vídeos para assistir. É uma graça muito grande. E se eu puder evangelizar a mais lugares ainda, a mais multidões, amém, que assim seja, né? E quero louvar a Deus porque você acompanha esses vídeos. São 200 pessoas por semana. É como se eu estivesse pregando um retiro para 200 pessoas toda semana. Eu louvo a Deus por cada um, por você. Você que se inscreveu nesse canal, que assinou o sininho de todos, você que curtiu, que compartilhou. Eu louvo a Deus porque essa mensagem que muitas vezes estaria ali restrita só ao meu grupo de oração, agora está sendo proclamada sobre os telhados. Obrigado, irmão, por você estar prestigiando este vídeo. Continuando. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aleluia. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Aí, quando eu li a primeira vez essa passagem, eu falei, nossa, deve ser o demônio, né, que destrói a alma e o corpo na geena. Porque na Bíblia, temer é respeitar. Temor de Deus, respeitar a Deus. Então, ele está falando do Pai do céu aqui. Não temam as pessoas que matam o corpo. Temam a Deus. Não respeitem os que matam o corpo. Não obedeçam os que matam o corpo. Respeitem a Deus. Obedeçam a Deus. Porque Ele pode, como justo juiz, nos mandar para o céu ou para a Geena. Geena é lá no fundo, lá onde é o inferno. Continua. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, né? Pardais, que valor que tem um pardal? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Jesus faz sempre essa comparação, como que Deus cuida das aves do céu, que valem muito pouco. Ele continua. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Eu pensei, nossa, como que Deus cuida de mim, né? Porque Ele está contando cada fio de cabelo que está caindo. Estão todos contados. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de nós. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Tal cuidado meticuloso que Deus tem com a sua vida, com a sua integridade. Continua. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que pardais. Que valor você tem para Deus, irmão? Você é filho. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, aleluia, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Oh, Senhor, que glória! Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vários momentos aqui, Jesus dizendo, como desde a primeira leitura, que Deus cuida de nós. Mesmo que estejamos cercados de inimigo, mesmo que estejamos cercados de pessoas falsas, que estão sorrindo aqui, mas estão torcendo pelo nosso tropeço, ainda assim eu fecho os olhos e clamo a Deus e Ele vem em meu auxílio. Jesus está dizendo, vocês valem mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Vocês são filhos. E por isso o Pai tem cuidado de nós. Por quê? Porque nos ama como um pai ama seus filhos. O Pai te ama também.
Senhor, eu quero vos louvar. Senhor, eu quero vos bendizer por essa mensagem de tranquilidade e paz que vem trazer para nós na liturgia desse domingo. Obrigado por ser um Pai amoroso, cuidadoso e poderoso. Obrigado, Pai, porque se eu estou aqui íntegro, porque tens cuidado de mim uma vida inteira. Eu que escapei de tantas doenças, acidentes, violência nas ruas, violência e tantos perigos. Eis que estou aqui porque o Senhor cuidou de mim a minha vida inteira. Quero vos louvar, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, chegamos ao final de mais um programa Leituras de Domingo e eu quero pedir um favor para você. Curta o vídeo, isso é importante para nós. Compartilhe com as pessoas que você conhece que gostam da Palavra de Deus. Se você gostou, outras pessoas vão gostar também. E inscreva-se no nosso canal. Nós já temos uns 1.400 inscritos e eu gostaria de terminar esse mês com 1.500 inscritos. Se você assiste esse vídeo e não se inscreveu ainda, por favor, aperte aí, inscrever-se, que a gente vai atingir essa meta de 1.500 inscritos, se Deus quiser. Amém? Irmãos, fiquem na paz de Jesus, Deus abençoe. Terminamos aqui esse vídeo em que estivemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!